Então, o assunto é retas e planos, tá? Então, a gente vai tratar, a gente está falando de geometria analítica, né? Então, o objetivo é pegar e descrever retas com equações e planos com equações. Então, a gente entende que a gente já tem essa noção do que é reta, o que é plano, né? E aí a gente vai tratar com isso no espaço. Então, geralmente no ensino médio a gente faz, talvez, no máximo, com equações de retas no plano, né, usando as equações reduzidas, y igual a 2x mais 3, alguma coisa do tipo. A gente vai explicar como que a gente descreve uma reta que está no espaço, né, com 3 coordenadas, etc. Então é basicamente isso. Então, assim, noções primitivas sobre retas é que a gente sabe que para determinar uma reta, então eu vou falar de retas hoje, tá? Então o nosso assunto aqui é retas no espaço. Então, para a gente determinar retas, a gente precisa, por exemplo, de 2 pontos, né? Então, uma maneira de determinar reta é utilizando 2 pontos no espaço. Então, não sei se está muito pequeno aqui, mas se eu pegar 2 pontos no espaço, então esse aqui é o nosso espaço, né? Tridimensional. Então, eu pego 2 pontos lá no espaço, qualquer. E aí, posso até, sei lá, um pouquinho diferente assim. Por esses 2 pontos, eu sei que passa uma única reta, tá? Então, a reta é isso aqui, né? A representação. Mas tem uma outra maneira que a gente pode descrever retas. Então a gente pode também, de uma outra maneira, pensar em retas assim. Você me dá um ponto e uma direção, tá? Direção, pra gente, é um vetor. Então, por exemplo, deixa eu omitir essa reta aqui. Se eu pegar um ponto aqui no espaço, né, por exemplo, esse ponto... Esse seria o plano cartesiano, né? Isso aqui é o sistema de coordenadas cartesiano. O plano seria só isso aqui, quando é 2 dimensões, tá vendo? Uhum. X e Y. Como eu tenho uma terceira dimensão, aí eu chamo de espaço cartesiano, por exemplo, tá? Plano é 2 dimensões, espaço são 3 dimensões. Quando eu pego um ponto aqui, e aí eu falo assim, mas determine uma reta que passa por esse ponto. Então, por um ponto, por exemplo, deixa eu ter que aumentar aqui. Eu posso ter... aqui não está aparecendo. Só dá um probleminha aqui, deixa eu ver o que aconteceu. Linhas, segmentos... Bom, enfim, mas eu queria dizer que por um ponto eu passo uma infinidade de retas, eu só preciso fazer com que apareçam as retas aqui. Eu acho que é intuitivo, né? Deixa eu ver se eu consigo mais se eu colocar uns pontos aqui, alguma coisa assim. Essa ferramenta mostra. Por exemplo, aqui eu acho que vai dar certo. Se eu tiver, por exemplo, aqui eu consigo determinar uma reta, por aqui eu já determino outra reta. Aqui não ficou bem a perspectiva, mas ó, tá vendo? Eu tenho um ponto só, né? Se eu só fixo um ponto, aí eu não sei dizer qual reta que eu quero. Eu passo uma infinidade de retas por esse ponto, né? Para eu fixar a reta que exatamente eu quero falar, eu preciso falar assim, ó, ela passa por aquele ponto e eu preciso direcionar ela. E aí a gente usa algum vetor, por exemplo, isso aqui a gente chama de vetor diretor. Então eu tenho um ponto, e esse vetor diretor, a reta que eu quero, né, nessa direção, aí eu consigo construir ela. Então, por exemplo, aqui eu tenho a reta que passa por esse ponto, na direção desse vetor. Então, mesmo que eu pegar e, por exemplo, né, eu posso simplesmente ter uma cópia desse vetor aqui em cima, ele é paralelo à reta. Então, sim, tipo, o vetor de vetor seria mesmo para dar direção a uma reta em um ponto só. Quando ele Isso, tem porque só um ponto. quando você tem um ponto no espaço, você consegue traçar toda uma infinidade de retas, né? Você consegue pegar qualquer reta passando por aquele ponto.
Mas se eu quero fixar uma reta, eu quero falar assim, eu estou falando daquela reta tal. Você precisa de mais uma referência, né? No caso, aqui eu apresentei duas formas. Ou você pega um outro ponto, né? Provavelmente você pega um ponto aqui, aí você vai ter fixado a reta. Ou então você fala assim, não, é na direção daquele vetor, ou direção daquele poste ali, né? Então ela é vertical, horizontal, enfim. Você tem que direcionar, senão você não consegue fixar a reta, né? Por um ponto passa uma infinidade de retas. E é só isso. A gente pode descrever uma reta usando uma dessas duas formas. No caso, a gente vai trabalhar com essa segunda forma aqui, e a segunda vai ficar uma consequência, né? Porque, como você pode ver, a gente aprendeu que, dados dois pontos, a gente determina uma direção, um vetor, desculpa, né? Por dois pontos tem um vetorzinho também. Então, basicamente, essas duas formas de descrever são equivalentes, tá? Mas vamos trabalhar então com a segunda forma aqui. Deixa eu ver. Então a gente vai estar aqui. Deixa eu usar isso aqui. Bom, então vamos lá. Deixa eu aproveitar esse desenho aqui do T. Deixa eu... Tecnologia aqui. Deixa eu mudar o nome disso também. Bom, então vamos falar o seguinte. Imagine que você me deu um ponto A. Então eu tenho um ponto A no espaço. Ele vai ter coordenadas x0, y0 e z0. E você me deu uma direção, né, um vetor, que a gente chama de vetor diretor. Tá? Eu vou dar umas coordenadas genéricas para ele, também está no espaço. Né? Então isso aqui é um ponto fixado que a gente chama de ponto inicial. E esse aqui é uma direção fixada que a gente chama de vetor diretor. O que eu quero, né? Só um minutinho que alguém quer entrar. O que a gente quer aqui? E agora me perdi aqui. Opa. Ótimo. A gente quer determinar a reta. Essas duas coisas determinam uma reta que eu vou chamar de reta R. E quando a gente olha para a reta, a gente pode pensar nela como uma família, uma coleção de pontos, né? Então você tem, numa reta, muitos pontos. Você tem vários pontos aqui na reta. Uma reta é, de fato, uma coleção de pontos. Como que a gente vai descrever a reta, então, nesse ponto de vista? A gente vai descrever os pontos que moram nessa reta. Tá? Então, nosso objetivo é descrever os pontos. Então, você vai pegar um ponto genérico que mora na reta, e então, como é a coleção de pontos, eu vou dar notação de ponto, de conjunto, tá? Então, se um ponto pertence ao conjunto, eu quero relacionar ele com o vetor, com o ponto A e com o vetor diretor. Então, o que eu vou pensar? Deixa eu trocar o nome aqui também para a gente ficar mais condizente aqui com o nosso... com a nossa notação. Vou chamar isso aqui de ponto P, tá? Vou omitir os outros pontos aqui só para não gerar confusão. Então, por exemplo, esse ponto P pertence a essa reta. O que eu consigo enxergar aqui? Eu consigo ver que eu consigo gerar um vetor aqui, né? Que é o vetor AP. E qual que é a relação? Esse vetor AP, ele é paralelo ao vetor diretor. Né? Então eu tenho um vetor que é paralelo ao outro. Como é que eu traduzo isso algebricamente, né? Ser paralelo?
significa que um é múltiplo do outro, né? Então isso aqui é equivalente a dizer que o vetor AP ele é um múltiplo, que eu vou denotar aqui, ele é um número vezes o vetor U. Tá? Pelo desenho, né, no caso, assim, o P pode estar em qualquer lugar. Por esse desenho aqui, o P está um pouquinho na frente. Então significa que eu preciso esticar o U um pouquinho, ou seja, multiplicar U por algum número para chegar no P. Né? Então esse vetor U aqui, ele é o... multiplicar ele um pouquinho, eu vou chegar no vetor AP. Tá? Mas esse T pode ser fração também, né? Eu posso contrair. Se o P estiver aqui, eu diminuo um pouco o U. Vocês entendem essa equação aqui? Né? Então, o vetor AP é igual a T vezes U, onde o T é um número real. Tá? É o conjunto dos números reais aqui. Isso que eu acabei de escrever, né, o P foi escolhido qualquer aqui. Ele é genérico. E qualquer ponto que eu pego aqui vai ser paralelo ao U. Então eu sempre vou ter esse tipo de equação para algum valor de T. Certo? Então, isso que eu acabei de descrever é o que a gente chama de equação vetorial da reta. Então, isso aqui é uma equação que descreve a reta já. Então, aqui, vou escrever aqui equação vetorial da reta. Existem outras notações, que é talvez um pouco mais comum. Então, aqui explica por que chama equação vetorial, porque está envolvendo vetores, né? Porque é da reta, porque ela descreve a reta. E uma outra forma da gente descrever isso é o seguinte, né? Professor, mas para usar essa forma, por exemplo, a gente pegaria as distâncias, por exemplo, de AP, né, que seria o valor de T, né? E a distância entre AP, aí seria o Não é T. distância. Vamos Assim, fazer. um número, né? Você quer fazer um exemplo numérico? Mas se puder. Tá. É porque assim, a gente geralmente tem referência muito com distância, né? Mas não necessariamente pode ser distância. Não. Eu vou pegar um exemplo aqui. Mas aqui, perceba o seguinte, tá? O P, ele é um ponto qualquer. Então, assim, ele vai ter coordenadas x, y, z. Tá? Só para eu finalizar, o vetor AP, ele se escreve como? Ele vai ser as coordenadas do P menos as coordenadas do A. Tá? Isso aqui tem as mesmas coordenadas do vetor AP. Então isso aqui, aquela equação AP igual a t vezes o vetor diretor, ele pode ser escrito de forma equivalente como sendo x, y, z menos x0, y0, z0 igual a t vezes a, b, c. Eu só escrevi, eu abri as coordenadas, né? Lembra, a gente tinha as coordenadas ali, que foi dado inicialmente, ó, cada coordenada apareceu aqui. E aí eu escrevi isso aqui. E eu posso escrever de forma equivalente assim, ó. X, y, z igual a ponto inicial, coordenadas do ponto inicial, mais o vetor. Tá, agora sim, André, vou te dar exemplos numéricos para ficar mais claro. E isso aqui também, pessoal, a gente chama de equação vetorial da reta, tá? Porque não deixa de ser. É só a gente abrir um pouquinho mais. Equação vetorial da reta. E aqui é a mais comum. Né? Aquela primeira, dessa forma, a equação vetorial da reta também é a mesma coisa, mas é mais comum aparecer assim. Exemplo numérico, vamos fazer através aqui do programa primeiro, para você ter uma visão mais clara do espaço. Vamos trabalhar com alguns pontos. Bom, pessoal, esse programa aqui está aqui, é o GeoGebra, vocês podem depois entrar no site aqui e brincar.
não é bem intuitivo. Então você vai pôr assim em letras maiúsculas, né, o A, e você abre parênteses aqui, isso aqui ele já vai entender que é ponto. Mas claro, você também tem as ferramentas aqui e pode fazer clicando. Né? Como a gente quer ter um controle aqui melhor, vamos pegar um ponto 1, 2 e 1, 3 e 1, vai. Ele não apareceu. Onde que tá? Tá muito escondido aqui, né? Então eu peguei esse ponto, 1, 3 e 1. Esse é um exemplo numérico, né? Então nosso ponto vai ser... Ponto inicial é 1, 3 e 1. Vamos escrever assim. E o nosso vetor diretor, eu vou pegar um vetorzinho... Deixa eu ver aqui. Aqui quando você também escolhe as letras finais, tipo U, V, W minúsculo, ele já vai entender também que é vetor. Então se você pegar U, pegar um vai. Então um vetor aqui, 1. Também vamos fazer assim. A, B, C igual ao vetor 1. A equação vetorial da reta, né, que passa pelo A e tem direção U, é a seguinte. Equação vetorial vai ser x, y, z igual ao ponto 1, 3, 1, mais o múltiplo do vetor 1, 1, 1, com esse múltiplo pertencente aos números reais. Isso aqui é a equação vetorial da reta que passa por A e tem direção U. Ou seja, isso aqui descreve todos os pontos dessa reta aqui. Aqui. Aqui acho que foi um pouco... deu um zoom aqui melhor. Tudo bem? Então é a reta que passa por A e tem direção do vetor U. É isso. Tá, então como é que eu vou... Ainda não está claro o que é isso, né? Então, por exemplo, à medida que eu vou dando valores para T, eu vou obtendo pontos que estão aqui. Preciso de mais espaço aqui, peraí. Deixa eu ver se consigo copiar essa equação em algum lugar. Opa. Então, a gente tem aqui a equação. Então, por exemplo, se eu pego t igual a 0, o que vai acontecer? Você vai substituir t igual a 0 aqui. O que você vai obter? Você vai obter x, y, z igual a 1, 3, 1, mais, vamos pôr 0 assim. Você obteve isso, né? Como é 0, vamos deixar o vetor nulo aqui. Você obteve isso aqui. Esse cara é exatamente o ponto A, que é o ponto inicial. Então, no t igual a 0, eu estou aqui. Se eu pego t igual a 1, por exemplo, vou pegar números inteiros que é mais fácil fazer conta, tá? Então, eu vou obter esse ponto aqui, x, y, z, igual a 1, 3, 1, mais 1 vezes 1, 1, 1. Isso aqui vai dar 1 mais 1, 2, 3 mais 1, 4, 1 mais 1, 2. Isso vai dar 2, 4, 2. Isso significa, isso aqui é um ponto que está na reta, tá? Então, se você vier aqui e desenhar esse ponto, ou escrever ele, vamos chamar de B, e colocar 2, 4, 2,
Nossa, tá ruim. 2, 4 e 2. Esse ponto que foi desenhado, ele pertence à reta. Tá? Então aqui é só uma representação gráfica, a gente consegue vendo que está na reta. Então, à medida que você vai dando valores para t, você vai percorrendo a reta. Você pega e o ponto A, ele fica meio que o ponto inicial, ele pega a reta e divide em pontos à frente de A e atrás de A, tá? Então você pode pensar em t como sendo um parâmetro de tempo, por exemplo, né, de alguma forma. E então se eu pegasse t igual a menos 1, eu vou obter, aqui já vou fazer a conta. Então vai ficar 1 menos 1, vai dar 0. 3 menos 1 vai dar 2. E 1 menos 1 vai dar 0. Eu vou obter o ponto 0, 2, 0, por exemplo. E se você descrever aqui, pegar o ponto C como sendo 0, 2, 0, esse ponto também está na reta. Tá? Tá claro, André? Tá claro o pessoal que está na sala aí? Sim, agora deu para entender bem. Agora, vamos fazer uma coisa mais legal. Aqui acho que tem um recursozinho. Porque, veja, eu consigo descrever todos os pontos que estão na reta. Porque a gente tem também, uma coisa que vocês aprendem, vocês fazem essa associação muito cedo, que a gente chama de reta real, né? Quando a gente desenha o eixo X, né? Vamos pegar o eixo X. O eixo X a gente desenha uma linha reta, né? Então a gente determina todos os pontos, todos os números reais, a gente associa com essa, vamos dizer assim, eixo X. Quando a gente fala do eixo X, é quando a gente fixa um ponto inicial e determina o sentido positivo e o sentido negativo, por exemplo, né? E isso é uma reta onde foi demarcado um ponto. E o parâmetro aqui seria o parâmetro t, né? À medida que a gente vai andando, a gente vai marcando pontos. Né? Então você tem ponto 1, ponto 2. Né? Então aqui a gente tem algo semelhante, né? A gente tem um ponto. Não vai ter um sentido positivo ou negativo, mas você pode dar também, você pode virar um eixo, isso na verdade. Né? Mas aqui está dizendo, né, que todo ponto da reta você está associando a um número real. Né? Então, cada número real que você pega, você associa um ponto. E a cada ponto que você tem da reta, você tem um número real. Então, você tem essa mesma associação de eixo X, né? Com as retas que estão no espaço. Então, a gente entende, né, reta dessa forma. A gente descreve ela usando os números reais. Que eu queria mostrar. Claro que eu posso pegar outros números, né? Estou pegando 0, 1 e menos 1, são números fáceis para fazer conta. Mas eu poderia pegar o 3 sobre 2, né? Também é fácil de fazer conta, mas é mais fácil que os inteiros. Né? Mas, por exemplo, o que eu queria mostrar para vocês, um ponto genérico, que tem essa coordenada aqui, ele se escreve assim. Aí eu posso simplesmente somar. Vamos somar todo mundo. Então ele vai ter essa carinha aqui, ó. 1 mais t. Né? Uma vez que eu vou distribuir aqui, né? Isso aqui é TTT, né? Aqui vai ficar 1 mais t. 3 mais t. E aqui é 1 mais t. Tá? Então eu escrevi assim, o ponto, né? Você pode, toda vez que você obter o t aqui, colocar 0 vai obter 1, 3, 1. Se eu colocar 1, vai ficar 2, 4, 2. Se eu colocar menos 1, vai ficar 0, 2, 0. Então eu posso vir aqui no programa também e fazer assim, ó. O t não vai dar muito certo, eu vou usar a letra K aqui. Então, Se quiser, pode limitar o t também, né? Por exemplo, fala assim, o t ele vai de ponto tal a tal. E aí você não está falando da reta, aí você fica falando do segmento. Né? Se você limitar o t, você vai fazer só um segmento de reta. Ah, tá. A reta é algo que tem infinito. A reta
Agora eu preciso me falar a memória como que o Euclides define, mas o Euclides há 3.000 anos atrás, um pouco menos, define a reta é algo que não tem profundidade nem altura, ela só tem comprimento, né? Indefinidamente, né? Que cresce indefinidamente. Eu peguei um K aqui e eu vou escrever um ponto P da seguinte maneira. Eu vou usar essa fórmula, vou escrever 1 mais K. Aqui eu vou colocar 3 mais K. Aqui eu vou colocar 1 mais K. Tá? Aí o programinha... Deixa eu ver se eu consigo... Não vai ficar muito bom. Deixa eu ver se eu consigo dar uma cor diferente aqui para esse objeto. Vamos dar uma cor vermelha para ficar destacado. Então, à medida que eu vou variar... K, ele é um número real. Ele está no número 1 aqui, ele está em cima do ponto B. À medida que eu vou variando o K, percebe que ele vai... então isso aqui, ele vai atribuindo valores reais, ou seja, ele está andando na minha reta, né? Então, à medida que eu vou dando novos números aqui, para ficar igual, né? Vamos chamar de K, né? Não importa a letra, tá, pessoal? A T é mais comum, mas pode usar outra letra, pode usar a letra do seu nome. Então, acho que agora, né, esse aqui é só para finalizar, para ficar bem claro mesmo, né? Então, à medida que eu vou variando o valor K, aqui ele já está fazendo a conta automaticamente, eu estou andando na reta. Então, acho que ficou claro agora, né? Então, é isso que a equação está dizendo. Ela te dá os pontos que estão na reta. É assim que ela descreve a reta. É assim que fica a fórmula. Então, à medida que eu vou variando, eu vou obter coordenadas dos pontos que moram nessa reta. Então, é um jeito de descrever retas no espaço. Isso é a equação vetorial que a gente chama, tá? Mas dessa fórmula da equação vetorial eu obtenho outras equações. Então eu vou finalizar definindo essas outras equações e na próxima atendimento a gente faz exercício sobre isso, discute outras coisas. Mas tem alguma dúvida sobre isso? Tá ok, né? Então assim... Sobre as contas em si aí, não. Tá. Entender bem como é que faz a conta toda. Vamos nesse exemplo mesmo. Uma coisa para fazer que é interessante, que é importante saber. Então, uma pergunta seria a seguinte. Se eu te desse, por exemplo, um ponto Q igual a coordenadas 2, 3 e menos 1, por exemplo. E aí eu pergunto, que pertence à reta? Eu faço essa pergunta. Eu pergunto se ele pertence a essa reta. Como é que você verifica se um ponto está na reta? Então, você vai usar isso aqui. Porque o que você sabe? Você sabe que se um ponto está na reta, ele tem que ter essa cara aqui. Se eu quero saber se o Q está na reta, o Q vai ter que ter essa cara. Como é que você compara, né, duas coisas? Você coloca elas lado a lado. Ó. Estou perguntando se ele está na reta, ele vai ter que ter algum valor de K que dá certo aqui. Porque se ele está na reta, ele tem que satisfazer isso aqui. O que você obtém aqui? Você obtém 3 equações. Porque, pensa em matrizes, né? Como que duas coisas são iguais? Se as coordenadas são iguais, tá? Né? Cada entrada é igual. Então, por exemplo, aqui você está dizendo que 2 é igual a 1 mais K, 3 é igual a 3 mais K, e o menos 1 é igual a 1 mais K. E esse K é o mesmo, tá? Nas 3 equações. Eu preciso encontrar um K só, que quando eu jogo aqui dentro, dá aqui. São equações simples de primeiro grau. Então aqui você obtém. Aqui você vai obter K igual a 1. Certo? Então o K igual a 1 ele tem que funcionar para todas as equações. Mas olha só, aqui está escrito 3 igual a 3K.
o que acontece aqui? Aqui você obtém que o k é 0. Então, dessas duas equações, você já obtém que o k é igual a 1, que é igual a 0. Isso aqui chama contradição, isso aqui é um absurdo, né? Caso não pertenceria. Então você vê que tem uma incompatibilidade, você não consegue achar um valor único para k que satisfaz isso. Então você conclui aqui, aí aqui deu mais coisa, aqui deu k igual a menos 2, né? Deu muitas coisas estranhas. Então a conclusão, né, é que Q não está na reta. Tá bem rapidinho, né, de você verificar essas coisas. E aí depois a gente pode discutir várias outras coisas com relação à reta usando as equações, né? Eu só quero falar de outros dois tipos de equações que é bem rápido de você obter, uma vez que você entendeu bem aí a... Professor, põe na tela de novo, só para me bater um print, por favor. Tá. Beleza, obrigado. Eu tinha que ser escondido isso aqui. Então, assim, vamos pôr aqui de novo os elementos, né? Eu tenho o nosso ponto inicial, o nosso vetor diretor, né? Isso determina uma reta cuja equação vetorial é essa aqui. Tá, isso aqui é a equação vetorial da reta. Eu consigo descrever todos os pontos da reta usando esses dois. Uma outra forma de descrever a reta chama equações paramétricas. Não muda muito, tá? A primeira coisa que você vai fazer é escrever genericamente o ponto aqui, né? Daqui, tá, você tem isso aqui. x0. Vamos parar de preguiça. Vamos por assim. Copiei de novo. Isso aqui é a mesma coisa que escrever, então esse aqui é o símbolo de equivalente. É a mesma coisa que escrever isso aqui. Tá? Eu só juntei aqui. E aqui é a mesma coisa, né? A gente acabou de fazer, mas isso aqui é a mesma coisa que escrever isso aqui também, ó. Eu acho melhor eu colocar esse A para dentro aqui, vai ficar AT, vai. Aqui é a mesma coisa que escrever isso aqui. E aqui é a mesma coisa que escrever isso aqui. Tudo bem? Claro isso que a gente fez? A gente pegou a equação vetorial, escreveu aqui, igualou essas duas... o pontos ou vetores, né? E depois abriu cada coordenada aqui e identificou. São 3 equações, tá? Não pode esquecer o t, tá? Então, de uma equação, a gente obtém 3 equações. Uma referente a cada coordenada. Essas equações a gente chama de equações paramétricas dessa reta. Então você percebe que é tudo equivalente, né? É um ponto de vista diferente. Né? Por que é paramétrica? É por causa do parâmetro t aqui, né? A gente está falando que cada coordenada do ponto na reta ele é descrito em função de t, que já está aqui, talvez não esteja tão evidente, mas aqui está mais evidente. Então, né, o x é algo que é em função de t, o y é em função de t, e o z está em função de t. Então, você tem a posição de cada ponto, né, da reta em função do t. Isso a gente já sabia, mas é só o jeito de observar. Então aqui é quando... Aqui você percebe também, né, que quando você quer descrever
sei lá, qual que é a posição de um objeto na reta, ou trajetória, um objeto está seguindo uma trajetória retilínea, né? Você consegue determinar a posição do objeto no instante t, de tempo, por exemplo, né? É um jeito de eu descrever a reta. Então, não, é só, né, mudei o jeito, aí eu chamei de equações paramétricas. Tudo bem? As equações paramétricas? Não fez muita coisa, né? Se você pensar bem, a gente acabou meio que usando elas aqui, né? É só... Então, no nosso exemplo, as equações para 1, 3, 1, 1, 1, as equações do nosso exemplo ficariam ficariam assim, no nosso exemplo, né? X igual a y igual a z igual. O ponto inicial, que é o ponto 1, 3, 1, está aqui. E o vetor está aqui. Então é só um jeitinho de dispor a reta, de dispor a equação. Nada novo. E tem mais um modelinho, né? Que chama, é um outro jeitinho de descrever, que é a equação simétrica. Aqui a gente vai fazer uma exigência, que alguns livros talvez não façam, porque eles tem outro jeito de escrever, mas a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai supor que o nosso vetor ABC, né, é tal que cada entrada é diferente de zero. Vai ficar claro por quê, tá? Então assim, imagine que você tem as equações paramétricas e o que você vai fazer? Você vai isolar t em cada equação. Tá? Aqui vai ficar claro porque que o A e o BC tinha que ser diferente de zero. Aqui você vai fazer t igual. Ó, vou isolar o t, tá? Então vai ficar x menos x0 e eu vou dividir por A, né? Ó. Tô só isolando o tzinho aqui. Aqui vai ficar t igual a y menos y0, eu vou dividir por b. E na outra vai ficar t igual a z menos z0, vou dividir por c. O que acontece é que o t é o mesmo para as três equações, então essas três equações são iguais. Então na hora que eu escrever assim, x menos x0 a é igual a y menos y0 b é igual a c menos... c não. z menos z0 c. Estou escrevendo isso aqui. Isso eu vou chamar de equação simétrica da reta, equações simétricas da reta. Então é um outro jeito de fazer. Tá? Aqui eu estou escondendo o parâmetro t, mas eu tenho essas três formas de descrever uma reta. Claro que essa última, eu fiz essa exigência aqui, então se eu tiver A ou B nulo, eu não vou falar de equação simétrica. E todas essas três conversam entre si, claro, né? Se eu tiver isso aqui, se você me der essa equação e eu quero a paramétrica, eu falo que tudo isso aqui é igual a t e faço o caminho de volta, né? Aqui vai ficar at, x é igual a x0 mais at, No nosso exemplo, a equação vai ficar x menos o ponto inicial, aqui z menos a coordenada aqui do ponto inicial, né? Tudo isso dividido pelos vetores ABC. Você pode omitir esse 1 aqui, né? Você pode ficar com isso aqui. Essa aqui é fácil de checar, por exemplo, se um ponto está na reta. Você substitui aqui, se não der igual, não está, né?
Mas todas são, uma se obtém da outra rapidinho. Bom, Esse caso aí também não deu certo, né? como assim? Deu negativo, né? -3 aí. Deu 1 Não, também. aqui eu não fiz nada. Isso aqui é a equação da reta. Aqui é a equação da reta. É a equação simétrica, isso aqui. Isso aqui descreve a reta. Todos os pontos que estão na reta satisfazem essa igualdade. Então, se eu pegar o ponto... Vamos pegar os pontos que eu sei que estão na reta. Se eu pegar o ponto 2, B, 2, 4, 2, ele vai satisfazer essa equação. Quer ver? O B vai ficar 2, 4 e 2. Então, na hora que eu faço 2 menos 1, isso vai dar 1, que é a mesma coisa que 4 menos 3, que é a mesma coisa que 2 menos 1. Os pontos que estão na reta satisfazem. Se eu pegar um ponto aqui que não satisfaz a igualdade, tudo isso aqui está dando 1, né? Não vai dar certo. Mas perceba, essas três equações são equivalentes. Né? Isso vem disso, né? E isso aqui vem dessa aqui. Ou todas são todas equivalentes. Então, assim, a única coisa que eu estou falando é que vocês vão ver em alguns lugares, uma chama paramétrica, simétrica ou vetorial. Uma se obtém da outra. É a mesma equação. Vamos dizer, só muda o ponto de vista, o jeito de escrever. Tá? Então é só para deixar claro o que é o que. Vamos finalizar com um exercício. Vou pegar um exercício da lista. Então, por exemplo, determine, vamos pegar o primeiro, vai. As equações vetorial e paramétricas de uma reta que passa pelo ponto A e é paralela ao vetor I4J menos 2K. Bom, parece que tem muita coisa do que muito diferente do que a gente fez, né? Mas, então aqui eu vou usar esse próprio espaço aqui. Se você tem, aqui ele está falando que passa pelo ponto, uma reta que passa pelo ponto P, pelo ponto 513. Eu vou chamar ele de A, por exemplo. 513. E a reta é paralela ao vetor. Tá? Esse é o vetor I mais 4J menos 2K, também conhecido como 1, 4 e menos 2. Né? Então a reta passa pelo ponto A, ele me deu a reta e a direção, eu não tenho muito o que fazer, né? Aqui eu já sei que a equação vetorial é só uma questão de substituir. Os pontos são da forma XYZ, ponto inicial, mais t vezes a direção do vetor. E não esqueça de escrever que o t pertence aos reais. Isso é a equação vetorial, é bem rápido. Né? A paramétrica, o que você tem que fazer é igualar as coordenadas aqui e separar. É isso. Deixa eu ver se eu tenho um espaço aqui. 5, 3, 1, 4, 2. Então, para obter as simétricas, isso vai implicar em... Aqui eu posso fazer assim, ó, x igual a 5, mais 1 vezes t. Y igual a 1 mais 4t. Z igual a 3 mais 2t com t pertence aos reais. Então se obteve aqui a vetorial e essa aqui são as equações paramétricas. Pronto, é isso que o exercício estava pedindo, né? Então essa aqui foi bem direta, o primeiro exercício também, né?
Aí ele pede também, determine também outros dois pontos que estão na reta. Aí o que você tem que fazer é atribuir valores para T, né? Eu acho que errei a folha. Você atribui valores para T. Você pode pegar T igual a 10, T igual a 5, T igual a menos 6. Você vai atribuindo valores e você vai obtendo pontos da reta. Bom, enfim, depois tem um jeito mais elaborado de pedir retas, né? Então você vai obtendo aqui. Considere dois pontos, né? Escreva as equações vetoriais paramétricas e simétricas da reta que contém o ponto 1, 2, 4 e a paralela ao segmento RS. Então você percebe que não tem nada de diferente, né? A única coisa que aconteceu aqui é que você vai criar o vetor RS e esse vai ser seu vetor diretor e esse passa para esse ponto. Tudo que a gente fez aqui está uma menção ao item B, tá? Tudo que a gente falou, você pode fazer no plano, né? Usando duas coordenadas também. Nada impede de você descrever usando duas coordenadas. Então tem um exemplo aqui para você fazer no plano. Tá? Duas coordenadas, não vai mudar, só vai diminuir o número de equações. Vai aparecer duas, não vai aparecer Z na história, vai aparecer X e Y. Aqui é um exercício usando a simétrica. Né? Descreva as equações nas formas paramétricas e simétricas da reta que contém o ponto A e é paralela à reta simétrica tal. Tá? Então aqui vocês têm que você tem que entender como que é a equação. Se a equação está assim, quem que é o vetor diretor aqui nessa equação? Tá certo, por exemplo, aqui está 1 menos x, não tem nada tão estranho, o 3y. Mas eu sei que as equações simétricas são escritas da forma x menos x0 sobre a, y menos y0 sobre b, z menos z0 sobre c. Tá na forma? Eu consigo ajeitar e deixar certinho para que eu extraia dessa fórmula o vetor diretor, o ponto inicial, para eu poder conversar? Essas coisinhas que vocês têm que fazer. E aqui tem um pouquinho mais elaborado. Né? Determine uma reta que passa pelo ponto P e é perpendicular a essa outra. Né? Então a gente vai trabalhar isso. Depois a gente vai falar de planos e tem relacionar retas e planos. Mas acho que por hoje tá bom, né?